vim aqui falar para vocês então sobre proteger, expor e comercializar trabalhos artísticos. Agradecer aí o convite do Guapi. Essa é a se eu não estou enganado, mas eu acho que sim, é a terceira vez que eu participo desse encontro de aquarelistas de Natal. Fico bem feliz, sinto como se fosse uma convocação aqui quando me chamam para participar. Então, a Verônica me chamou, professora, e eu vim aqui com o maior prazer. E aí, ela está chegando aqui de volta. Verônica, eu já saí falando aqui. Com a mensagem de erro que aparece a mensagem que eu estou Disable Participant Screen Shareable. Está dizendo que eu não posso compartilhar minha tela. Você tá dizendo, não pode compartilhar sua tela? A Cristal tá. Acho Tá que tá vendo. resolvendo? Tá. Aí, você. Ah, Eu comecei. desculpa, a minha internet deu pau aqui. Uhum. Você tinha falado que estava ruim, aí eu já saí um pouco falando um pouquinho para a gente não ficar no silêncio aqui enquanto começou. Ah, obrigada, Nicolau. Então, acho que eu não Mas, preciso nem me apresentar, né? Você já se apresentou? eu estava falando que essa então foi a minha, né, terceira, acho que se não me engano, a minha terceira participação. Isso. Aqui, que eu sinto como se fosse uma convocação aí quando você me chama para vir, é sempre um maior prazer, agradeço o convite e que eu vim aí falar sobre proteger, expor e comercializar os trabalhos artísticos. Deixa eu ver se eu Muito já acho. obrigada. Muito Ainda. obrigada pela sua participação. E realmente é a terceira vez. Eu acho que você E, estava desde o primeiro IAN, né? sim, Quando a gente foi estava acho que iniciando. isso, Deu uma isso. palestra junto com Luciana Leite, eu acho. Isso, a E, Luciana da Rania Milho, exatamente. Foi uma isso. palestra junto com ela no primeiro, e aí, se não me engano, foi no ano passado, e agora nesse, se eu não estou enganado, acho que foi isso. E E é sempre muito legal. agradeço muito você ter aceitado a participação. E obrigada. Imagina, show de bola. Pode sempre contar comigo. E então preparei esse material aqui para apresentar para vocês sobre proteger, expor e comercializar trabalhos artísticos, explicando um pouquinho assim de quem eu sou. Eu sou formado em comunicação, tenho pós-graduação, MBA em outras áreas, tenho 18 anos de atuação nesse mercado de montagem e conservação de quadros, passa muito rápido, trabalhei em várias empresas. Eu tirei uma certificação na Inglaterra, sou o primeiro sul-americano a obter essa certificação. Fiz um curso lá na Irlanda do Norte e aí obtive no Fine Art Trade Guild a certificação de Guild Commended Framer, né? Tem tudo esse nome chique aí, para montagem de obras de quadros e em 2014. E desde então, depois dessa certificação, eu trabalho muito para divulgar as melhores práticas aí para montagens de quadros. É uma coisa que eu faço com muita satisfação para melhorar aí o nosso mercado. E aí também escrevo aí, já escrevi para algumas revistas, para blogs e tudo mais. E hoje sou sócio, quer dizer, sócio não, não tenho sócio, sou só eu mesmo na empresa que chama Peixe Seco, que é a empresa que eu fundei, que dá cursos, treinamentos e também comercializa materiais para conservação de acervos, montagens de quadros, que é uma coisa mais recente que eu venho fazendo aqui, que é muito legal. E aí, deixa eu ver se agora dá certo. Ixi, ainda não está dando certo. Puxa vida. Bom, eu vou seguindo aqui. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Você ia falar alguma coisa? Tá no mudo, Verônica. Se você passar a apresentação para. Tem como você passar a apresentação para a Cristal e ela compartilhar? Porque você não está conseguindo compartilhar, né? É Não isso. estou conseguindo compartilhar. Como é que eu posso passar para Cristal? Eu posso te dar o WhatsApp dela? Eu tenho o WhatsApp dela. Aí eu posso Aham. sim. Mas espera aí, então, que aí eu faço aqui. Uhum. Ah, boa. Só que eu vou transformar em PDF, então. Não tem nenhuma animação. Vamos lá, vai dar certo. Vai ajudar porque tem umas imagens, tem algumas coisas. Liberou agora. Vamos ver se vai. Liberou.
Ah, boa, boa, boa. Legal, legal, legal. Então agora foi. Share. Então vamos começar aqui. Deixa eu apresentar aqui. Bom, agora chegou aí para vocês, né? Vocês estão vendo? Aparece aí? Ah, legal. Então, esse é o meu primeiro slide, que eu já falei. Essa aqui é a minha apresentação também, que eu já falei. E eu gostaria muito de começar com esse tema que é o sobre propósito. Para mim, mudou toda a minha vida depois que eu li o Simon Sinek, que é esse autor. Ele também tem esse. Ele foi apresentou um TED Talk, né? Que foi sobre justamente sobre propósito, onde ele apresentou essa teoria aí do Golden Circle, é o círculo de ouro. E eu gosto muito de começar com esse tema, depois que eu estudei, depois que eu encontrei o meu propósito, eu coloquei praticamente esse slide em todas as minhas apresentações. E o que que é essa teoria do Golden Circle, do Círculo de Ouro, né? Vamos falar em português, que é melhor. A gente entender qual que é o nosso propósito, né? Então ele coloca isso em três camadas para a gente pensar o que a gente faz, como a gente faz, e aí sim a parte mais difícil, né? O porquê a gente faz. Então, a primeira pergunta, ela é fácil, né, de a gente parar para pensar e vamos aí nos colocar como artistas, né? O que que a gente faz, né? Então, né, a gente pinta, né? Nós somos artistas, o que que a gente faz? Podemos pensar nessa primeira camada, o que fazemos, pintamos. Vocês podem assim responder. Eu, de certa maneira, faço outra coisa, né? O que eu faço, eu vendo materiais, eu dou treinamentos, eu dou palestras, né? É alguma das coisas que eu faço, né? Ou até o que eu faço é promover melhores práticas de montagens de quadros, né? Melhora o mercado de montagens de obras de arte. Talvez esse seja o que eu faço, tá? Vocês poderem exemplificar aí essa primeira camada. A segunda camada, como? Como que a gente faz, né? Eu quero provocar vocês a pensarem aí um pouquinho. Então, como o que vocês fazem, vocês pintam. Como vocês fazem? Ah, eu pinto aquarelas. Como eu faço? Como eu pinto aquarelas? Ou pode ser outras técnicas, né? Como que vocês fazem isso? Né? Tem várias formas aí de como que vocês pintam. Como que eu faço? Como que eu promovo melhores práticas? Ou como que eu melhoro o mercado de montagens de quadros? Ah, eu vendo materiais, eu dou treinamentos, eu estou aqui com vocês hoje, né? Eu faço várias coisas. Mas aí vem então o porquê. Por que que vocês pintam, né? Ou por que que eu faço isso? Esse vem o grande porquê. Geralmente, quando eu estou com as pessoas assim, podendo se comunicar assim de imediato, né? A primeira resposta que geralmente o pessoal fala é para pagar boleto. Ah, eu faço, né? Eu trabalho para pagar boleto, né? E essa é uma resposta muito ruim, muito fácil de ser dada, e se a gente parar para pensar, é algo muito ruim, né? Pensar assim, eu pinto para pagar boleto, eu estou aqui trabalhando para pagar boleto, é uma resposta simples, fácil de ser dada, e se a gente parar para pensar, poxa vida, a gente faz tudo isso que a gente faz para pagar boleto, não é legal, né? Não, então, e esse porquê, né, que eu fiquei, depois que eu li o Simon Sinek, depois que eu vi esse TED Talk dele, eu coloquei ali o vídeo, depois eu divulgo aí esse material, vai ter o link ali para vocês, eu recomendo demais. O Simon Sinek, na verdade, ele criou essa teoria toda para dar treinamentos para times de vendas e tudo mais, mas para mim serve para todo mundo, por isso até que eu trago aqui para vocês. Então, Sim, aí quando você... total. Oi? Eu diria, mas eu acho que por eu estar numa situação confortável, né? Porque eu pinto, porque eu respiro. Mas por que eu estou numa situação confortável? Porque eu não pago meus boletos com a pintura. Eu sou professora, Uhum. entendeu?
Mas eu sim. jamais diria porque eu pinto para pagar boletos, mas talvez por isso, porque eu vivo, digamos, do meu salário de professora e Mas pinto aí você pode necessito E pintar. aí você pode provocar isso para você, né? O que você faz? Você ensina, você pode pegar essa provocação na questão da professora, né? Então, o Sim, que você faz? Ensino, melhoro a educação desse país. Como que você faz isso? Sou professor, eu ensino as coisas. Agora, por que você faz isso, né? sim, sim, sim. E aí, então, isso foi algo que ficou aqui, assim, muito, 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 muito na minha Aham. cabeça. E depois de muito tempo, e aí, então, para vocês, exemplificando aqui, né, no meu exemplo, né, o que eu faço, como eu faço, e aí, um dia eu cheguei no meu porquê. Eu entendi o que eu precisava fazer, qual que era o meu porquê, e aí eu até coloquei isso esse meu porquê como um porquê da minha empresa. E aí, quando eu me entendi como com isso, tudo mudou para mim. Eu até coloco então para vocês o meu porquê, exemplificando, e eu provoco isso a vocês a pensarem. Não é uma resposta fácil, tá? Não é fácil de encontrar. Eu demorei bastante tempo para encontrar, e o meu porquê é esse daqui. Eu faço tudo o que eu faço para proteger a arte, a cultura e a história brasileira. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu trabalho todos os dias, é isso que eu me arrepio aqui todos os dias para trabalhar. E por isso que eu estou aqui com vocês hoje, tá? Com muita felicidade para proteger a arte, a cultura e a história brasileira. É uma resposta linda. Quando a gente encontra o porquê, as coisas ficam tão mais fáceis, né? Então, eu sempre trago aí essa provocação do Simon Sinek, porque para mim me ajudou muito, né? Então, depois assistem o TED Talk, é uma palestra bem curtinha, e aí ele fala com muito mais propriedade, explicando ali o que, o como e o porquê, muito melhor do que eu fiz agora, né? E aí, então, vamos lá falar do, né, proteger, expor e comercializar os trabalhos. Então, começando aí por proteger. Eu sempre gosto de trazer aí o que estraga uma obra, né? Então, uma obra ela pode ser estragada aí por 7 fatores. Os 7 fatores são esses: variação de umidade, variação de temperatura, poluição, insetos e fungos, materiais impróprios, manipulação incorreta e raios UV. Passando um pouquinho aí por cada um deles. Variação de umidade e variação de temperatura. Eu sempre lembro da música do Jorge Benjor, Moro num país tropical, abençoado por Deus. Então aí a gente começa aqui perdendo de 7-1 em relação a esse fator, porque a variação de umidade e variação de temperatura, a gente aqui no nosso país sofre bastante com isso. E quando eu falo de variação de temperatura e variação de umidade, às vezes a gente fica só pensando no clima externo, né? Então, eu sou de São Paulo, né? Deve ter gente aqui de vários lugares. Aqui em São Paulo, hoje, por exemplo, fez as 4 estações do ano. De manhã estava um outono, depois na hora do almoço estava verão e agora está no inverno. Só acho que primavera não teve, mas 3 estações pelo menos teve. E o tempo ficou seco, agora está úmido, esfriou, então varia bastante. Então tem essas variações ao longo do dia, do tempo. Então, se eu não tenho um termoigrômetro aqui, mas se eu tivesse, eu teria visto aí uma boa variação. Mas existe também a variação interna, que isso às vezes as pessoas não dão muita valor para isso, que é, por exemplo, o ar-condicionado ligado. Então a gente está, por exemplo, no escritório, tem lá um quadro exposto, está o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, aquele quadro, o ar-condicionado seca o ar, mantém uma temperatura geladinha, tudo mais, está lá mantendo a mesma temperatura, no mesma umidade. E aí a gente vai embora do escritório, desliga o ar-condicionado, dependendo de onde a gente estiver no país, aquele ambiente vai esquentar, aumentar a umidade, então vai mudar a temperatura. No dia seguinte, a gente vai lá, liga o ar-condicionado de novo. Então, ao longo de um bom tempo, né, não estamos falando de um dia, nem uma semana, nem um mês, nem mesmo um ano, né, estamos falando de várias vezes isso se repetindo.
vai haver variação de temperatura e umidade, e isso vai estragar, né? Vai danificando aos poucos o trabalho. E aí vai variar também um pouco de como o quadro está montado, de qual papel que é. Uma coisa Aqui legal no de se al- Nordeste a gente tem bem menos variação de temperatura, porque a gente aqui não tem, é verão o ano todo, realmente. Só tem uma Uhum. estação que chove um pouco mais, que é onde a gente, onde a gente está agora, né? A que a gente está agora. Mas é muito pouca a variação de temperatura. Isso vai variar muito, né, de lugar para lugar no Brasil. Se vocês quiserem ter um acompanhamento do lugar onde vocês estão, existe um aparelhinho que chama termohigrômetro, que é baratinho de comprar, custa 20, R$ 30 em qualquer lugar aí de e-commerce, que ele vai te mostrar a temperatura e a umidade do dia. E aí você pode ir anotando e vendo, né, para saber como é que está no dia e ver ali ao longo da, se você for anotando dia a dia, você vai vendo se houve uma variação, né, grande ou não. Se está se mantendo, ótimo, legal. Isso é o ideal. Aonde tem uma grande variação de temperatura e umidade, aí o caro é manter isso, né? Tem aí aqueles equipamentos que a gente geralmente encontra em museus, em galerias, que aí mantém a umidade Um parâmetro. num parâmetro, exatamente. Então, aí sim, manter isso, né, com esses equipamentos de manter a umidade, esses são mais caros. Mas você acompanhar para saber, isso aí é mais tranquilo. O outro fator, o terceiro ali, é poluição. Também é outro problema. E geralmente, quando eu falo também de poluição, o pessoal pensa na poluição dos carros, dos caminhões, na fumaça ali, que ao longo do tempo o quadro está lá recebendo. Se não tiver proteção do vidro, vai estar ali, né? É bem quando a gente mora perto de avenida, aqui em São Paulo, né? Mora perto de avenida, o pó, um dia já basta para os móveis ficarem todos cheios de pó. Mas é também importante pensar em outros tipos de poluição. Por exemplo, materiais de limpeza. Se a gente passa, por exemplo, um pano com água sanitária no chão, né? Se alguém limpar meu chão aqui com água sanitária, eu vou sentir no nariz aqui o cheiro, né? E o cheiro é forte. Isso, um papel, se ele tiver exposto, ele também vai se, né? Ele não vai sentir o cheiro, mas ele vai também receber esses químicos ali. Uma vez, duas vezes, três vezes, nada acontecer, mas ao longo desse quadro exposto há muito tempo, ele vai. E isso pode ser água, o cheiro da água sanitária ou outros químicos que vão sendo evaporados aí de outros produtos de limpeza, pode ser de inseticida, várias outras coisas aí que podem ser. Ou, por exemplo, fumaça de uma churrasqueira, de uma lareira, ou gordura de um fogão, né? Então, tem várias coisas que estão ali no ar. Então, você pode pensar numa proteção. Geralmente é o vidro que vai fazer essa proteção. Assim como insetos e fungos também, que você vidro na frente para insetos, fungos, aí é uma proteção que você tem que pensar no quadro do lado de trás. Vai muito depender do tipo de parede, do ambiente. Então, sempre é legal dar uma olhadinha, tirar o quadro da parede, dar uma olhada, fazer uma revisão. Aí eu sempre brinco que se você comprar uma Ferrari e não trocar o óleo e não calibrar o pneu, não é porque é uma Ferrari que você tá, né, pode ficar circulando aí com ela sem fazer esse tipo de coisa. Então, por mais que seu quadro esteja perfeito, montado com as melhores coisas, sempre tem que dar uma olhadinha ali de vez em quando, tirar da parede, olhar, dar uma limpadinha no fundo, limpar e colocar de novo, ver se está tudo ok. O material 5, o material 6, o fator 5 e o fator 6 é básico, né? Você montar com os materiais corretos, existem os materiais certos para isso, né? Para montagens, dependendo do que você quer com o seu quadro, né? Até volto a falar de propósito, né? Também tem essa ideia do propósito que você quer com o seu trabalho. Então, aí você tem níveis de proteção, níveis de material. Se for algo para durar pouco tempo, uma coisa mais decorativa, você pode trabalhar com um nível de material, né? Ou algo que já seja mais de valor agregado, que é para durar mais tempo, aí você tem outros tipos de material. Falo disso aí um pouquinho mais para frente. E a manipulação,
que seja uma manipulação correta, porque dá para estragar um quadro bem, um trabalho bem fácil aí, manipulando errado. Isso aí eu canso de ver o pessoal fazendo besteira aí nas montagens. E o último item ali, raios UV, eu deixo até em vermelho, porque de todos esses itens aí, de 1 a 6, muitos deles é possível serem restaurados, tem muitas soluções para resolvê-los. Raios UV, ele desbota, né? Ele vai desbotar o teu trabalho, e aí desbotou, não tem mais como recuperar, a não ser que você aplique tinta novamente por cima. E muitas vezes não tem como aplicar tinta por cima, né? Então, raios UV é o pior fator de degradação aí, que é o desbotar um trabalho. Então, aí só com a proteção, realmente, se for o caso, proteção museológica aí, sendo que raios UV, o pessoal também pensa só no sol, pensa nos raios, né, solares, nas luzes externas, mas qualquer tipo de luz produz raios UV e também vai causar desbotamento. Seguindo aqui, lembrando também aqui que existem regras, né, em relação a materiais de montagem. A gente tem duas ISOs que, então, se vocês estiverem pensando em materiais de conservação, em montagens de acordo com para galerias, museus ou materiais montagens que é para durar muito tempo, então existem ISOs que determinam quais são esses materiais para vocês procurarem nas suas montagens. Então, existe a ISO 18902, que determina quais são esses materiais, e a ISO 18916, que ela é uma ISO que atesta se os materiais ela é mais voltada para fotografia, porque ela chama até Photo Activity Test, ou seja, para receber esse selo, até um selinho ali que está ali embaixo, né, o PAT. Eles colocam, é um teste que é feito nos Estados Unidos, no IPI, no Image Permanence Institute, que eles colocam, qualquer empresa que desenvolva algum produto que queira receber esse selo de acordo com a ISO 18916, eles podem mandar lá para o IPI, eles colocam esse produto numa câmera de aceleramento, né, uma câmera que reproduz em algum determinado tempo, reproduz vários anos ali. Então, eles colocam uma imagem, o produto, e colocam dentro dessa câmera, e ali depois eles ligam e depois eles abrem a câmera. Se o produto junto com a imagem a imagem continua igual, o produto recebe o selo. Se houve alguma alteração, o produto não recebe o selo. Eles Esse fazem uma selo, simulação de envelhecimento, é isso? Como se... isso. Aham. Exatamente, exatamente. E aí, esse selo, ele é voltado para fotografia. Essa imagem que eles colocam lá é fotografia. Mas muita gente já utiliza ele, porque se ele serve para fotografia, ele vai servir para vários tipos de imagem. Então, eles adotam também o selo PAT para praticamente todo tipo de material para montagem aí de quadros. Então, o selo PAT, ele acompanha também a outra ISO, tá? Inclusive na questão do vidro. O vidro museológico é o vidro, então, que vai de acordo com o selo PAT, que tem essa proteção UV acima de 97, acho que 0,8, se não me engano. Então, o pessoal arredondou para 99. Vidros museológicos têm que ter a proteção UV acima de... O pessoal arredondou para 99. Então, vidros com proteção UV 99 são os vidros museológicos. E aí esses vidros eles podem ter vários tipos de acabamento. Pode ser um vidro igual, um vidro comum, ou podem ser vidro antirreflexo, aquele vidro que parece que não tem vidro. Pode ser vidro ou pode ser acrílico também, né? Não precisa ser necessariamente vidro. Eu sempre fico com o vidro na cabeça, mas acrílico também. Inclusive, eu trabalho com acrílico aqui, então tem vários acrílicos museológicos que têm várias características também de conservação bem legais. Aí, por último, eu deixo o recado que sempre conservar é sempre mais barato do que restaurar. Então, fica aí essa dica aí, porque os materiais para conservação, eles não são, né, as montagens com materiais adequados de conservação são sempre mais elevados do que um material comum, mas, né,
a restaurar, vai ser sempre muito, 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 muito mais caro. Com certeza é isso. Então, vale a pena proteger aí os seus trabalhos que vocês querem aí de longa duração. Seguindo, vamos falar então de, né, falamos de proteção, então aí a ideia agora é falar de exposição, né? Estamos com os nossos quadros protegidos, então agora queremos expor os nossos trabalhos. Então, algumas coisas que aí, desses 18 anos de mercado, que eu aprendi, que eu vi e tudo mais. E fiquem à vontade aí, se tiverem perguntas, qualquer coisa, pode jogar. O que eu trago para iniciar? Eu trago a foto da minha filha, quando ela era bem pequenininha, hoje ela tem 16 anos. E essa mensagem que desde pequeno nós somos incentivados a expor nossos trabalhos, mas a gente vai aos poucos sendo podados a não nos expor, né? A sociedade vai nos desincentivando a expor, né? A gente vai criando talvez uma vergonha, barreiras e tudo mais. E, na verdade, isso a gente tem que tirar isso da cabeça, né? A gente tem que voltar a essa infância aí, olha minha filha aí com orgulho, mostrando o trabalho dela. E olha que trabalho legal aqui, até trouxe um close aí da Maria Luísa. Ó como eu estava magrinho aqui, ó. Esse sou eu aqui, ó. Cadê o meu mouse aqui? Perdi. Mas aqui, ó, do lado direito ali, sou eu magrinho, estava meio careca, mas estava bonitão ali. Essa aí era um desenho aí sobre uma obra do Monteiro Lobato que eles fizeram na escola. E aí, essa é só uma brincadeira aí que eu trouxe para vocês. Mas Nicolau, lembrando, mas isso é uma brincadeira que tem muito a ver, né? Porque o quanto a gente não perde e muitas vezes é autocrítica, porque a gente e, deixa de se expor pela autocrítica, mas às vezes é a crítica externa também, né? Pessoas que vão olhar o seu. Porque a criança, até os 7 anos, ela se sente tão livre para desenhar, ela preenche uma página com tanto prazer e tão rápido, enquanto que quando a uhum. gente começa a se autocriticar, a gente começa a ter medo da folha em branco, né? E Exato. Não, e se você vai na escola, né? Hoje eu tô com na minha segunda filha que está com 6 anos, né? Então eu tô lá, eu levo ela, vou buscar ela na escola. Os corredores ali do primeiro ano, ela está no primeiro ano, é cheio de muda toda hora os trabalhos, né? Então tudo que eles produziram naquela semana tá lá exposto, né? E depois você vai na outra semana, tem lá outros trabalhos, eles expõem. E a minha filha vem lá, me mostra, quer mostrar o trabalho dela. É uma coisa muito legal isso, e que depois vai passando o tempo, vai perdendo, né? Isso a gente tem que resgatar, principalmente que a gente que trabalha com arte, a gente que produz muito. Então, pensem nisso, incentivo vocês a procurarem espaços de exposição, procurarem espaços alternativos. É, eu incentivo, eu vou falar um pouquinho também disso aí no meio do caminho, mas essa ideia desse slide era para isso, para a gente pensar um pouquinho nisso. Uhum, Seguindo, lá no Fine Art Trade Guild, lá na Inglaterra, eles dividem as montagens, as categorias de emolduração, em 5 tipos. Como que eles categorizam isso? Então, eu acho legal isso categorizar para a gente pensar também um pouco também no propósito, né, do meu trabalho, o que que eu vou fazer com esse meu trabalho, qual é a ideia de eu querer, do que eu quero fazer com ele, porque isso eu consigo então planejar a minha montagem, consigo planejar a minha exposição, consigo orçar o meu trabalho, consigo orçar a minha exposição, porque a gente aqui tem fica com esse estigma de que brasileiro não se planeja, né? Não tem, fica tudo em cima da hora. Então são coisas que é bom pensar. E aí, se você tem, né, a ideia do que você quer fazer, para onde vai seu trabalho, para quem você quer vender e tudo mais, aí você pode olhar aqui e encaixar onde que eu quero o meu trabalho aqui nesses 5 tipos de montagem, né? Vai depender para onde você quer vender, aonde vai estar exposto o seu quadro, e aí você fala aonde você vai encaixar e aí que tipo de montagem que você vai fazer. Então, a primeira montagem, a orçamentária,
eles brincam que é uma, melhor do que uma obra colada direto na parede, ou seja, você pegar aí teu trabalho e colar ele direto na parede, então seria o fora dessa, né, pegar um, não estaria aí nessa categoria. Agora, se você já colocar ele num foam board, em algum material ali e já tá não está direto na parede, eles já consideram essa a montagem orçamentária. Eu diria que a orçamentária não está ali para a gente, né? A orçamentária, por exemplo, poderia ser digamos que uma exposição de varal, alguma coisa assim, que a gente vai fazer assim bem temporária para colocar ali. Acho que vocês estão fazendo isso aí na exposição, né, que vocês colocaram com Foi e Passepartout, né, só com Foi e Passepartout, acho que a exposição temporária aí de vocês está assim, né, que eu até vi o convite lá que eu recebi, não é? Não, Nicolau, a gente é Ah, tá porque com moldura, né? Tá com moldura também? não, a gente também não é moldura. A Ah, gente colocou pela primeira vez, a gente encomendou um material que ah, não é a minha irmã que sabe mais, porque foi ela que encomendou. Mas não é aham. bem um acrílico, mas Ah, parece um acrílico, é melhor do que o acrílico. Tem uma hum, transparência muito boa. E ele foi moldado para a gente encaixar os quadros. A gente encomendou uma ah, empresa que faz, chama Aquilarte, a empresa. aham. E a gente colocou o Passepartout, a obra, e está dentro desse proteção de acrílico. Ah, eu achei que tava só foi e o Passepartout. É Então aí, porque se fica tão fosse só isso. transparente que você no vídeo não vê o Ah, material. tá, Mas tá. eu não, é a primeira vez que a gente investiu nisso. Ah, que legal. E foi uma forma bem diferente de mostrar as obras, porque a obra praticamente. Tanto que no vídeo você vê, acha que é só a obra, né? Praticamente. Uhum. Mas não, tem uma proteção. E essa proteção é tipo um sanduíche, a obra está no meio, ela protege Ah, atrás e na frente. ah, legal. Eu não sei te dizer se isso é bom, você talvez saiba. Não, é algo temporário, né? Então não tem. Isso, Ah, para o propósito que tá ótimo, é isso mesmo. A, a segundo nível seria o econômico. O econômico, o que que é? É a gente ir numa dessas lojas home centers aí, para não fazer propaganda de ninguém, que tem lá aquele monte de quadro pronto. Então você vai lá, pega lá com um tamanho padrão, vai estar lá o quadro pronto, você desmonta ele, coloca a tua obra, fecha. Então você tem que adequar o seu trabalho a um tamanho pronto. Ali a moldura é aquela lá que está lá mesmo, o material ali não tem nenhum, às vezes é Eucatex ou é MDF, já é um material de fundo ali que não é muito legal, é de acordo com o tamanho, o não o passepartout às vezes é só uma cartolina, não é nenhum material próprio, mas é um visual bonitinho, baratinho e te resolve ali para, né, como diz ali, visual aceitável para uma obra sem valor, resolve de uma certa maneira. Depois, mínimo recomendada. Aí você já precisa ir numa loja especializada e aí já vai colocar já um primeiro nível ali, um passepartout já melhorzinho, um passepartout bom, você já pode escolher qual é a moldura, né? Você já tem ali níveis de proteção, pelo menos o básico para proteger o seu trabalho. É o mínimo recomendado, você já tem um quadro bacana, de acordo com o que você quer, já podendo fazer algumas boas escolhas. Quando a gente já vem para conservação e museológica, aí a gente está entrando ali com técnicas de montagem bacanas, boas, que tem vários tipos de técnica mesmo para montar, e os melhores materiais. Cada vez, né, do conservação para museológica, esses materiais vão subindo. Geralmente de alfa-celulose para algodão, no nível museológico vai entrar o vidro museológico, o acrílico museológico, que é isso já eleva bem a montagem. Mas o que que acontece quando a gente entra com esse tipo de montagem? Esse tipo de montagem eleva também o valor da obra. Quando se você investe R$ 1.000 na montagem, esses R$ 1.000 são revertidos para a montagem da obra, né? São revertidos no valor da obra. Então, digamos que um exemplo, você tem uma obra de que custe o que você venderia a R$ 500 e você investe R$ 1.000 na montagem, só estou dando os números
de exemplo, tá? Esse quadro passa a ser vendido por 1.500, tá? A montagem agrega esse valor, né? Porque é uma montagem de conservação, é uma montagem museológica, passa a agregar, você está investindo nisso. Agora, se é um quadro, né, de valor, né, digamos que um quadro, uma obra que você quer vender a R$ 5.000 e você gasta 500 para montar ele, não vai valer 5.500 esse trabalho, não. Pelo contrário, vai desvalorizar. Com o tempo, essa obra que valia 5.000, vai começar a desvalorizar, porque a montagem vai perdendo valor, ou até mesmo pode estragar a obra. Então, esse investimento na obra, ele é muito importante. E muita gente, né, para quem você quer vender, colecionadores, galerias, eles olham para isso, né? Eles vão olhar para isso com cuidado. Então, vão olhar alguns detalhes e isso vai valorizar ou desvalorizar a obra. E quando o teu quadro tiver com vidro museológico, tiver com vidro bacana, ele vai ter um selo atrás, ele vai ter vários detalhes atrás que a pessoa vai olhar. Ah, esse quadro está com montagem com vidro museu, vai ter um selinho atrás. Isso já o cara sabe, né? O colecionador, o galerista sabe, então ele sabe que ele está comprando uma coisa legal. Aí, para dar um exemplo aqui do que seria a montagem ideal, tá? Essa aqui é o bem poluído aqui o meu slide. O que seria a montagem ideal? A montagem ideal, lembra daqueles fatores de degradação? A gente sabendo quais os principais fatores de degradação que a nossa obra vai sofrer, e a gente não tendo um orçamento ideal, a gente pode dedicar o nosso orçamento para aonde o trabalho vai sofrer mais. Por exemplo, se eu sei que a minha obra vai ficar exposta a muita luz, eu posso investir então o meu orçamento no vidro. Se eu sei que essa obra vai ficar exposta num lugar, num ambiente muito úmido, com problemas de umidade, alguma coisa assim, eu posso investir o meu orçamento no verso do quadro, e colocar mais proteções no verso do quadro, por exemplo. Se eu tiver verba para fazer todas as proteções, aí essa sim talvez seja o melhor dos mundos. O que que é o melhor dos mundos? Aqui essa linha vermelha é o nosso trabalho, né? Então simulando aí o que seria o nosso trabalho. Numa montagem ideal, o certo é que o trabalho sempre seja reversível, que você possa desmontar o quadro todo e você possa soltar ali o trabalho, ele volte a ficar a forma original. Então, a fixação do trabalho seja de uma forma que você possa fixar. Se, por acaso, você queira adesivar, colar esse papel num suporte, num foam board, num passepartout ou qualquer outro tipo de material, aí você tem que levar em conta que esse suporte vai passar a fazer parte da obra. Então, ele incorpora a obra e aí você tem que dar a proteção a este suporte. Depois, para cima, a obra nunca pode estar encostada no vidro, sempre tem que ter uma necessidade ali, um espaçamento do vidro, porque o vidro, como a gente colocar água gelada num copo, vai condensar, né? Vai ficar as gotículas para fora. A mesma coisa se o vidro estiver encostado na obra e tiver uma condensação, vai estragar a obra, vai colar na obra, então tem que fazer uma separação. Aí vai depender do tamanho do quadro, essa separação, quanto você vai precisar fazer. Geralmente é feito com o passepartout, mas não necessariamente o passepartout precisa estar aparente. Você pode fazer essa separação com ou sem o passepartout estar aparente. Para baixo, você vai colocar as proteções, né? Aí vai depender do. Você pode ter lá o suporte, depois uma barreira abaixo do suporte, as fitas de selamento e, dependendo do tamanho do quadro, um chassi para fazer o reforço na estrutura, né? Isso aí vai depender muito do tamanho do quadro. A moldura tem fitas de selamento para você selar o quadro, para não deixar a lignina da madeira, se for uma moldura de madeira, para proteger o quadro, tanto da lignina da madeira, ou até no caso de uma infestação de cupins, para fazer essa barreira também. E
por último, você tem ali os penduradores e sempre deixar um espacinho, né, entre o quadro e a parede. Nunca é ideal colar o quadro totalmente na parede, porque senão você cria um microclima ali que vai ficar escurinho, quentinho, sem ventilação, é o que os fungos adoram. Então sempre tem que deixar ali passar um pouquinho de ar para circular. Esse é o mundo perfeito. E sempre, como eu falei, sendo a montagem ideal, daqui a um tempo vai lá, tira o quadro da parede, dá uma olhadinha, isso aí tem que fazer. Posso fazer uma pergunta, Nicolau? Claro! Então, aquelas fitas que colam os quadros na parede, aquelas verdes que são dupla face, elas não Hum, são legais, então, né? elas o quê? Não são boas. Olha, para você fixar o quadro na parede, é, o problema delas é isso. Se você quiser tirar o quadro da parede, né, para fazer essa circulação, dar uma olhadinha atrás, esse é o problema, que você vai ter que tirar a fita e depois aplicar ela de novo. Essas fitas até você consegue soltar, dependendo, sem danificar a parede, né? Mas existem outros tipos de fixadores, né? A própria, não quero fazer propaganda, mas vou fazer da própria 3M, que eles têm uns fixadores que você não precisa ser aquela fita verde, que você pode puxar ali e ele solta, né? Mas aí vai depender do peso do quadro, que eles têm ali os adequados. Então, agora existem vários tipos de penduradores, né? Tem adequados para cada tipo de quadro, do tamanho do quadro, né? Um bom Peso do moldureiro quadro, né? do Também. peso do quadro. Assim também, quando se você sabe a parede para onde vai, né? Porque também depende da parede. Mas hoje em dia tem bucha certa para parede certa. Tem uma empresa aqui em São Paulo que eu sigo, os caras são especializados, o cara ganha vida fazendo furo, né? Eu conheci ele, o cara é super gente boa. Ele é especializado em instalar quadros, não só quadros, ele instala tudo, mas o principal dele é quadros, e ele ganha vida fazendo furo, mas ele sabe instalar tudo em qualquer tipo de parede, e aí mas o cara é incrível, né? A empresa dele é incrível, e aí ele vai lá, vê se não tem cano, vê se mede tudo, fica tudo certinho e instala ali para você que É o às vezes. paraíso. Hã? É o paraíso, uma pessoa dessa fechar lá os quadros na Exato, não, exato. E ele instala tudo, eu sigo ele no Instagram, eu me divirto lá vendo as instalações dele, e ele vai lá, passa nas moldurarias, passa nas galerias e vai entregando, vai instalando na casa de todo mundo ali, que é o que todo mundo, no fim, o que todo mundo quer, né, é o quadro na parede, né? Então, esse é o que, e isso é legal de você pensar, né? Se você está vendendo ali o seu trabalho, no papel, isso eu falo muito às vezes para fotógrafos, para impressores, quando ele está entregando o papel só impresso, muitas vezes você está entregando um problema para o teu cliente, né? Porque dali ele ainda vai ter que emoldurar, depois ele vai ter que pendurar o quadro, né? Então ali ainda tem o cara às vezes fala, pô, não vou comprar mais isso aí, porque é o trabalhão que eu tenho. Vou ter que ir lá no moldureiro, o moldureiro vai montar e depois eu brinco que às vezes o moldureiro também entrega um problema para a pessoa, porque às vezes pode gerar um divórcio isso, porque a mulher vai lá, pega o quadro na parede, chega em casa e aquele quadro fica lá, e o marido não pendura, não pendura, não pendura, e aí, você não pendurou, quando é que você vai pendurar, não sei o quê, gera uma briga de casal, isso aí, a mulher vai jogar na cara do marido, isso aí, muito tempo que o quadro ficou lá, um mês, ele não pendurou, e aí quando ele pendurou vai ficar torto, ela vai ficar falando isso, ó, isso aí pode dar um divórcio, então, Fica lá, o, você o, é ótimo. Aí eu no me lembrei fim, de um caso que eu dei uma aquarela de presente para uma sobrinha minha, que eu amo. E eu cheguei meses depois na casa dela, a aquarela estava lá no saquinho ainda que eu dei. Eu falei, cara, eu não fiz errado.
Aí eu disse, Uhum. Cacá, eu vou pegar a aquarela e vou mandar colocar na moldura, porque eu não devia ter dado a você já na moldura, É né? isso. Mandar, não, me dê. Aí eu fui lá e coloquei na moldura. Aí agora eu tô na parede da casa dela, Eu né? achei que você ia falar que agora está tá encostada ali, ainda sem pendurar, mas ainda bem que já está pendurado na Tá parede. na parede já. É isso. No fim, o que as pessoas querem é o É o quadro quadro na pendurado na parede. parede. E E bem isso, feito, né? isso, Tem que perfeito, lá, né? tem outra pergunta aqui de Fernando Treves, que é um Opa. dos oficineiros do evento, né? Ele é um Uhum, aquarelista muito bom, não sei se você conhece. Depois você uhum, olha o Instagram dele. hum. Ele fez uma pergunta: o que você acha daquela pasta U de PVC? A Estou pasta, usando pasta U de PVC. Ele escreveu assim: estou usando e testando nas obras. Diz ter alta resistência. Não adere ao papel. Acha que isso pode danificar a obra? Dizem que não adere ao papel. Ele está perguntando: você acha. Você não conhece essa tal de pasta U de PVC? a pasta U de PVC é para guardar os trabalhos e carregar os trabalhos. Eu acho Ah, que sim. Ele está dizendo: estou usando e testando nas obras. Diz ter alta resistência. Não adere ao papel. sim, Acha que isso é, pode danificar a obra? se é o que eu estou imaginando, o único problema do PVC para longa permanência, tá? Muito a obra guardada há muito tempo, e se for um ambiente quente, o PVC ali ao longo do tempo ele tem plasticida, né? Então ele vai soltar ali o gases ali do plasticida que vai ser prejudicial ao papel, mas isso ao longo do tempo e em ambientes com calor. Então, se é para transporte, uma guarda de não muito tempo e tudo mais, sem problema algum. Pode trabalhar com ela tranquilamente, né? Isso sem problema. Se é para montagem do quadro, para fazer no fundo ali, para aqui e ali como se fosse uma terceira camada ali de proteção depois, para proteção da umidade também, não sendo em contato direto com o trabalho, que vai ficar montado muito tempo, também o pessoal utiliza poliondas, usa alguns outros materiais que tranquilo pode ser usado. Espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pede para ele me complementar aí que a gente responde, tá bom? Uhum. Ele falou alguma coisa aqui. Ele botou, tenho várias perguntas, na verdade. Ha, 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 ha. Ó, depois ele pode, se ele quiser depois me mandar as perguntas, eu respondo com o maior prazer também. Ele pode entrar lá no meu site, tem e-mail, tem o Instagram, eu respondo tudo com o maior prazer. E ele está dizendo que é isso mesmo, é para guardar documentos. Ah, então beleza. Pode guardar, aí é só essa Usando para isolar ela, uma coisa assim. só a questão do tempo aí por essa questão. Eu trouxe aqui Só outra perguntinha. A diga. estrutura que a gente fez para essa exposição, que realmente é temporária, vai ficar menos de um mês lá no, e depois a gente vai pegar as obras e devolver para as pessoas, tá? Uhum, Ela foi feita com filamento PETG, filamento PETG natural. É uhum. eu não sei se tu conhece isso. Tu conhece? Acho que é o filamento de PET, né? Deve ser o que eu estou imaginando, sim. É PETG. Tem um G no final. Tem o G no final? É. Ah, eu não sei. Acho que eu não sei, não, então. Uhum. Depois eu dou uma olhada. Mas é uma coisa Ok. temporária, então é tranquilo. Isso aí não tem problema, não. E se ficou Uhum. legal, é isso aí. Uhum. Eu trouxe aqui alguns exemplos de montagem, só para inspirar algumas ideias e explicar um pouquinho, então vou passar aqui. Uma Uhum. montagem básica, sem passepartout, mas com o vidro, a questão só é que a separação do quadro do vidro, ela está ali no cantinho, você não dá para mostrar aqui, mas existe uma separação ali
da obra para o vidro. Quanto maior o trabalho, mais essa separação tem que ser para não no meio não ter o encosto, não encostar, né, não abaular ali, encostar o trabalho no vidro no meio. É, com Passepartout, aí o trabalho, né? O Passepartout faz esse trabalho de separar o quadro, a obra do vidro. Pode-se fazer várias camadas, como é o que está ali no cantinho esquerdo, você pode colocar mais camadas. Aí o recorte do Passepartout você pode fazer, né? Depende se o trabalho tem assinatura ou não, se você vai cobrir assinatura ou não. Isso é uma. Aqui nesse caso está mostrando com assinatura, que eu acho que é o que fica legal. Aí você vai deixar a margem ali aparecendo em todo o trabalho, né? Eu gosto de a margem, né? Você pode, não precisa, não é uma regra ser regular, que nem tá esse aqui, as laterais menores, maiores. Eu gosto também de passepartout com margem grande, mas isso não tem uma regra específica de mercado, não. É só para mostrar aí algumas ideias. Passepartout você pode fazer com várias camadas. O exemplo aí está com um diploma, mas isso não impede que seja com uma obra, tá? Aí você pode ir criando e essas camadas também vão ajudando no distanciamento do vidro. Lembrando que o Passepartout, eu brinco que ele é o para-choque da obra, né? O Passepartout está aí para proteger a obra. Se alguma coisa acontecer com o Passepartout, é ótimo, porque foi nele que aconteceu e não foi na obra. Então ele está aí para isso. Se acontecer, né, de pegar bolor, de pegar mofo, alguma coisa assim, é ótimo que foi nele. Ele vai lá, é nele que você substitui mesmo. E é muito mais barato trocar o Passepartout do que qualquer outra coisa. Esse Eu dei a, Passepartout aqui, ó, eu dei a maior sorte há pouco tempo. Eu estava com uma exposição, com duas obras na exposição, e teve uma chuva enorme aqui em Natal, e choveu na sala que estava a exposição. E o meu passepartout encharcou e ficou todo do lado, mas a aquarela não ficou intacta. então, era o Passepartout cumpriu o papel dele, era isso aí. Esse aqui, ó, esse trabalho aqui tem 6 camadas, ó, né? Ó, como ele dá uma profundidade, né? Você pode trabalhar isso aí tanto com a moldura quanto com o passepartout. Tem 6 camadas aí até chegar na obra. O passepartout tem esse efeito decorativo também, né? Você pode colocar cor, né, nele. A cor, ela sempre trabalha para a cor do passepartout, ela aí sim tem uma regra que ela combina com a obra, não é com a moldura nem com a parede. O passepartout você tem que alinhar ele com a obra. Essa é a regra, mas também nada impede de se quebrar a regra, né? Mas aí é o que o pessoal trabalha isso. Você pode fazer algumas coisas decorativas no passepartout, que é tipo uma linha, fazer as linhas decorativas, pôr filetes dourados, fazer o V-groove, que é um corte que vai fazer essa decoração ali, que você faz um V, só faz uma cavada no passepartout para aparecer um pouquinho do miolo dele, ou pode fazer múltiplas janelas ali, que nem nesse outro trabalho aqui que eu tenho, que eu fiz um recortinho circular para dar um destaque num broche ali, que é justamente o meu certificado lá da Inglaterra. Então, eu coloquei o certificado, fiz um V-groove ali para acompanhando, e aí você ganha um pin quando você, né, um broche ali, quando você ganha o certificado, e eu coloquei o certificado ali junto com o quadro. Esse aqui são dois quadros que estão na minha casa, de um artista de rua da Inglaterra. Lá quando eu fui para a Inglaterra, eu me apaixonei por esse artista de rua, comprei, eles são dois cartões postais, e aí o que que é legal, o Passepartout ajuda a dar essa crescida no trabalho, né? São dois 10 por 15 que viraram dois quadrinhos grandes, e aí eu peguei passepartouts com espessuras maiores, fiz essa brincadeira com a cor, e aí o quadro cresceu bastante aí fazendo essa combinação. Na minha casa eles estão assim, ó, uma paredinha lá, os quadros ficaram assim. Assim também como tem na minha casa, também essas são fotos minhas, fotos impressas num papel japonês. E aí eu fiz um fundo preto, fiz a foto ficar numa flutuação e usei um outro passepartout maior para a foto também ficar grande. A foto é 10 por 15, na verdade o papel é 10 por 15 e a foto ainda é bem menor. E a ideia é essa, para a pessoa se aproximar da foto bem pequenininha. Então, e o quadro ficou grande e na minha casa ele está assim.
São 6 quadrinhos ali. Eu não usei vidro antirreflexo, como vocês podem ver, mas são 6 quadrinhos pequenininhos ali que juntos ficaram grandões ali. Outra foto que está na minha casa é essa. Essa foi a foto que eu levei para ser avaliada lá na minha prova, e aí eu fiz o recorte, o V-Groove ali no Passepartout para dar esse detalhezinho assim em volta, que é essa cavada no Passepartout, só para dar um charme mesmo no trabalho. Fica lindo. Isso aqui no Brasil as pessoas não usam muito, lá fora é bem usado, eu acho muito legal, é bem fácil de fazer e é um detalhezinho ali, é um charminho que eu gosto. Você mesmo É, que fez, né, Cláudia? Você mesmo que é, faz? esse quadro eu mesmo que fiz, eu tive que montar e levar lá para ser avaliado, né? A prova consiste nisso, você levar quadros para serem avaliados, montar quadros lá, tem prova escrita e prova oral. Eu passei por todas essas etapas lá, esse foi um dos quadros que eu montei aqui e levei lá para ser avaliado. Foi legal. Esse aqui, o quadro que eu mostrei lá, aqui é o detalhe do PIN, né? Então tem esse corte que eu fiz. Esse foi um corte que eu fiz numa máquina eletrônica, tá? Não foi feito manualmente, não. Existem máquinas eletrônicas que cortam aí, é bem legal. E no meio tem um corte, um passepartout dourado invertido para ficar esse acabamento legal aí. Então dá para fazer muita coisa bacana aí, só precisa ter criatividade, mão de obra, né? Com detalhes aí você pode fazer coisas legais, combinar coisas legais. Passepartout pode ser no fundo, para trabalhos, né, com acabamento manual, acabamento papel com acabamento sem acabamento, né, para dar esse charme, esse detalhe, assim. Então, esse aí é um papel antigo, aí um papiro, tal, que eu trouxe de exemplo. É, montagens tipo caixa, que aí o trabalho fica mais profundo, o passepartout fica na frente e dá até para combinar objetos, né? Aqui é um pôster, mas lá embaixo tem uma baqueta, né? Então você pode alinhar coisas com o seu trabalho, trazer objetos para quem né? Quem quiser fazer esse tipo de montagens, combinar com coisas. Aqui o exemplo do vidro antirreflexo, né? O acrílico antirreflexo vai dar esse tipo de acabamento, que aí parece que não tem vidro, como está no exemplo aí. E aí o passepartout fica aqui na frente para criar essa diferença ali, né? Para mostrar essa quebra. Esse é um trabalho que eu gosto bastante também, que é tipo montagem em caixa americana, que chama isso, do passepartout ficar na frente. E aí combinou, né, um objeto com um trabalho, dá esse destaque, né? São coisas que você pode fazer. Estou trazendo aqui algumas ideias Esse objeto, ele está na frente do vidro ou atrás do vidro? atrás do vidro, Tá. atrás do vidro. Eu fiz um quadro há pouco tempo que é com uma rosa seca. Aham, O fundo é aquarela e eu colei uma rosa mesmo que eu deixei secar. Só que eu, aham. e botei ela atrás do vidro. Só que assim, eu fiz. Deve estar super mal feito. Se você visse, ia reprovar, com certeza. A flor ficou tocando no vidro, entendeu? Ah, é, Tá errado, aí né? Aí tem uma moldura caixa que é profunda para justamente fazer esse distanciamento, né? Você tem que escolher ali a moldura certa para dar essa profundidade. Tem todo um trabalho, tem algumas coisas para serem feitas aí. Um bom moldureiro consegue fazer certinho isso aí. A flutuação, né? Que você faz o corte chanfrado embaixo para justamente dar essa aparência de que o material está flutuando, né? Para você cola ali e fica flutuando. O fundo do quadro, que nem eu falei do selo, do vidro, né? Então, o fundo do quadro, às vezes, quando a montagem é super bacana, essa é uma obra do Liechtenstein, né? De uma molduraria super bacana aqui em São Paulo. E aí, então, você vê que tem um recorte ali atrás com todas as informações. Às vezes é a assinatura que eles colocam do artista, ali está com alguma coisa sobre o fundo do quadro, tem o selo do vidro, tem toda uma instrução de conservação do quadro. Então, só o verso desse quadro aí já mostra o quanto a montagem é importante. Então,
é um quadro de para galeria esse. Então, o fundo, o verso do quadro diz muito sobre ele, já valoriza muito. Então, quem entende vai olhar. Eu, quando vou na casa dos meus amigos, eu olho, eu sou viciado em olhar o fundo de quadro. A última mensagem aqui em expor é: façam quadros bonitos, né? Eu adoro esse quadro aí, que é só selo, né? Um degradê de selos. Olha como uma coisa simples pode ficar tão bonita. Aí, por último, deixa eu olhar o tempo aqui. Ah, beleza. Uma questão que é sempre bem provocativa, acho que esse slide eu troquei de ordem, porque era para estar na frente. É a questão da assinatura. Isso é algo que muita gente me pergunta e eu quis trazer aqui. É onde assina, como assina e tudo mais. Assinatura, você pode assinar na frente, pode assinar em cima da obra. Isso não tem uma regra, pode assinar ali no cantinho do papel, pode assinar em cima, isso é onde você quiser, pode assinar no verso, não tem problema. Aonde não pode assinar, no passepartout. Não assine no passepartout, por quê? Porque é aquilo que eu falei, o passepartout é o para-choque do trabalho. Se esse passepartout estragar, molhar, embolorar, e a gente precisar trocar, e ele tiver assinatura, aí a gente tem um problema, porque aí a assinatura está amarrada com ele, e aí o que que a gente faz, né? Vai manter um passepartout sujo, estragado, junto com a obra, só por causa da assinatura, ele vai ter que carregar essa assinatura junto, e então não assinem no passepartout, porque isso é ruim. Você está condenando essa obra a andar com esse passepartout e ele vai estragar com certeza ao longo do tempo. Então, assinem ou na margem, ou assinem na obra, ou assinem no verso. E aí é interessante também com o que assinar, né? Assinem ou com uma caneta adequada, né? Existem as canetas de tinta própria, não vão assinar com uma caneta Bic, por favor, nada contra a Bic, ou qualquer outro tipo de caneta assim, mas essas canetas vão marcar, vão estragar ao longo do tempo. Existem as canetas próprias de assinatura, ou com o próprio lápis também, que não vai, né? Apesar do lápis poder ser apagado, mas também é um material bem adequado aí para assinatura e vai durar aí. Então, essa é uma questão importante aí. Eu só proíbo, não sou ninguém para proibir ninguém a nada, mas eu só recomendo não assinar no passepartout por essa questão. Então, assinem na obra mesmo, seja ela na frente ou atrás, aonde vocês quiserem, e com uma caneta, um lápis adequado para isso. Você acha uma caneta nanquim uma caneta adequada para assinar Pode, uma? sim, sim, sim. Ela tendo a tinta Nanquim sendo ali própria, tranquilo, pode sim. Uhum. Tem uma Bom, pergunta de outra pessoa opa, aqui. vamos lá, vamos lá. É, Jeane Azevedo. Queria saber sobre certificado de obras. O que você Hum, poderia falar sobre isso? E Daniele ah, Freitas está fazendo um comentário. Muito boa palestra. Obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. legal, legal. Certificado de obras é legal que entra bem agora também nesse tema. Uhum. Existem várias maneiras de você certificar a sua obra, né? Existe, por exemplo, o Fine Art Trade Guild tem lá no site deles uma maneira de você certificar a sua obra. Se você for reproduzir a sua obra, você tem como a Hanemili, ela vende, né, a certificação com selos holográficos. Então aí você pode certificar a sua obra com selos holográficos e eles vão ficar no site com o número de série, tudo certinho. É outra maneira. Tem outras formas também de certificar, outros lugares onde você pode fazer esses tipos de certificação, né? Então, é super importante. Aí vai depender um pouco de como que você se você vai trabalhar com original ou se você vai trabalhar com reproduções, né, com tiragens. Então, aí existem várias formas de certificar, né, o seu próprio trabalho, né? Lá no o Fine Art Guild é uma instituição lá da Inglaterra, mas eles têm vários
materiais sobre isso e você pode ir lá. É legal que eles são ali uma fonte de consulta do mundo todo, né? Então, se tua ideia é vender para fora, ali vai ter um negócio, né, que as pessoas vão poder acessar e ver. Se for algo menor, tem muito estúdio próprio, às vezes, que produz a própria certificação na hora de imprimir, mas tem essa também da Honeymilk, que tem o selo holográfico que já fica ligado ao site da própria Honeymilk, que tem o número de série, então a pessoa vê o número, vai ver a obra lá, que também funciona super bem. É uma excelente alternativa que cai bem aí com essa questão. Ou você mesmo, né? Pode produzir a sua certificação, né? Você cria o seu certificado, imprime, faz uma marca d'água, pode você, né? Produzir, cria, faz imprime num papel bacana de segurança, faz um clichê, bate a marca d'água, assina, de repente, se você tem um site, você põe lá e posta, então aí a pessoa pode consultar, saber, né? Você pode criar sua própria certificação, onde uma pessoa que comprar sua obra pode comprovar que aquela lá é uma original, e aí você tem como criar ali o seu jeito da pessoa saber que aquela obra lá é sua. Faz um papel, uma certificação bacana que acompanhe a obra, né? Então tem algumas maneiras. Depois, se você quiser, a gente conversa aí sobre isso, que dá para fazer aí alguns jeitos. Tem instituições que fazem, né? E você também pode fazer a sua. Falando de comercializar, que nem a gente, desde criança, a gente é exposto a vender, a expor os nossos trabalhos, nós também nascemos vendedores, né? Não existe esse negócio de que eu não sei vender, eu não tenho talento para vender, não existe isso. Desde pequeno, tá, a gente aprendeu a vender. Quando a gente, aquele negócio, quem não chora não mama, é verdade, a gente já, quando era, se você não chorasse, você não mamava, né? Então todo mundo sabe vender. Alguns, o que fazem? Desenvolvem mais isso, estudam mais, ficam, né, afloram mais isso, mas todo mundo vende, todo mundo aqui, todo dia está vendendo alguma coisa, tá? Todo mundo tem que se vender todos os dias, tá? Então, esquece esse negócio que você não sabe vender, porque você está se vendendo todos os dias, tá? E aí eu te falo, você pode melhorar a sua venda, né? Se você estudar um pouco mais, treinar um pouco mais, esquecer esse negócio de que você não sabe vender, você vai, e acredite mais em si que você vai vender mais, tá? Então, somos todos vendedores, todos os dias estamos vendendo alguma coisa aqui. Você às vezes está se vendendo para sua mãe, está se vendendo para os seus filhos. Eu tenho que me vender para minha filha de 16 anos todos os dias. É uma loucura. Para minha filha de 6 anos também. Para minha esposa, todos os dias. Pequenas coisas a gente está se vendendo. Se parar para pensar, todos os dias você está se vendendo. E se você consegue, se eu consigo me vender para minha filha de 16 anos, eu consigo vender muitas outras coisas aí, te garanto para vocês. Então, pense que é isso. E aí, pensando na parte artística, né? Uma coisa que eu vejo, escuto muito dos artistas é isso aqui. Eles menosprezam a própria audiência, né? Eles não dão valor para a própria audiência, eles não conhecem o público deles. Então, isso eu digo assim, eu escuto muito, meu público não vai pagar R$ 500 por um desenho, por um trabalho, sem nem experimentar, sem nem tentar vender o trabalho. Ele já menospreza mesmo, acha que se ele oferecer o trabalho dele, estou falando um valor por falar, tá? A R$ 500 as pessoas vão achar um absurdo. E já param aí, então já colocam lá embaixo o preço sem nem tentar, sem nem ver, menosprezando mesmo que as pessoas vão achar pouco. E não é verdade, ou elas nem Tá conhecem. pouco ou achar muito?
vão achar muito, perdão, vão achar muito, exato, né? E não conhecem o público. O que... Aconteceu agora uma coisa interessante comigo. Nessa exposição que choveu mesmo, que eu falei, que molhou no Aham, quadro. Eu botei alguns quadros meus que eu não queria vender. E eu botei para mim preços altos, porque assim, eu não sou, como eu disse a você, eu sou professora, eu não sou um artista que vive da arte. Aí eu aham. coloquei assim, 3.000, 2.000 e 1.000. Achei que eu não ia vender de jeito nenhum por esses preços. Pois não é que eu vendi um dos quadros. E eu botei esses preços porque são quadros que eu não queria vender. Acabou vendendo. É isso. E aí as pessoas menosprezam mesmo. E é engraçado que também, que nem eu às vezes falo, né, o pessoal fala, isso é só um desenhinho, como falam também, isso é só uma moldurinha, né? Então elas também menosprezam o trabalho dos outros, como elas se sentem menosprezadas no seu próprio trabalho. Isso não é verdade. O trabalho de um moldureiro é bem trabalhoso. Quando é uma montagem bem feita, ela é bem trabalhosa também. Então, não menosprezem os valores das coisas, porque o seu trabalho também é dar trabalho. Então, é toda uma cadeia, né? Então, eu levanto essa bola aí para vocês. E conheçam o seu público, porque também é uma coisa que eu escuto muito. A gente foi lá na galeria levar o nosso trabalho e eles nem deram bola, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. A gente levou, o pessoal nem quis, pessoal de nariz empinado, das galerias e tudo mais. Mas eu já também já ouvi muito galerista falar: o cara vem aqui na minha galeria, ele nem olha os trabalhos que estão expostos, passa reto pela exposição, vem aqui na minha mesa e quer mostrar o portfólio dele. Só que o trabalho dele não tem nada a ver com o meu perfil de galeria, e aí eu não me interesso e a pessoa fica falando que eu sou, né, que eu sou nariz empinado, que eu não quero nem quis ver e tudo mais. Mas, poxa, a pessoa nem estudou a minha galeria, não viu qual é o meu tipo nem olhou para a minha exposição para ver que o que eu ofereço para o meu público não tem a ver com o trabalho dela e chegou aqui e achou que eu ia querer aceitar. Não é assim que funciona, né? Então, existem galerias que vão aceitar. Procurem quem é o seu público, aonde que você vai encontrar o seu público, né? E se é para a galeria, qual é o tipo de galeria que você vai poder oferecer, né? Aonde que você vai encontrar, para quem você quer, se o preço, né? Aonde você quer, se você quer colocar quadros, minhas obras valem tanto, e é esse trabalho que eu quero vender, aonde que você vai encontrar o seu público, né? Porque às vezes você está colocando, você quer vender quadros de R$ 4.000 e quer fazer uma exposição no McDonald's, sem falar, né? Aí vai pôr lá na decoração do McDonald's quadros, não, você não vai vender, e por que que está dando errado, né? Então vai achar um lugar legal para expor os seus quadros, né? Por isso que não está dando certo. Encaixe as coisas, né? Pesquise, faça. E também não queira vender um quadro de R$ 4.000 comprando uma montagem, um quadro pronto lá no home center, montando e colocando ali e falando, né? Não vai também dar certo. Combine as coisas, né? Então, conheça ali seu público, encaixe com a montagem, e aí sim as coisas vão começar a dar certo. Por último, aqui eu já estou quase terminando, até porque estamos quase chegando também no nosso horário, e hoje é sexta-feira, né? É, Pensem no seu acervo, né? Também eu vejo que isso a galera larga muito, produz muito, e como é que está o seu acervo, né? Se você está vendendo obras hoje, para onde estão indo as suas obras, né? Se você está comercializando, se você está dando obra para sua sobrinha, daqui a um tempo, vamos pensar, não vamos pensar hoje, vamos pensar que a gente vamos ser artistas bem-sucedidos, e vamos querer daqui a 10 anos fazer uma exposição, daqui a 10, 20 anos, uma exposição que conte um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, da nossa vida aí como artistas, como a gente foi evoluindo. Aonde vão estar esses trabalhos, né? Se eu quiser fazer um resgate e procurar, eu vou encontrar, eu vou saber onde está aquele trabalho que eu fiz, que eu gostei e vendi,
aqueles quadros que eu não queria vender, mas eu vendi, para quem foram, se eu quiser procurá-los, eu vou saber onde eles vão estar. Você tem esse banco esse banco de dados, né? Então, a gente não está pensando nisso hoje, muito provavelmente, e é super importante pensar nisso hoje. Se você não olhou isso para trás, comece hoje, nunca é tarde para começar. Então, e aí, quando você começar a olhar para o seu acervo, pense que ele precisa ter permanência, tá? Seu acervo precisa ter permanência, ele vai ali ficar. Pense que o seu acervo precisa ter acessibilidade, né? Eu sempre, quando eu falo em acessibilidade, é que as pessoas que vão acessar o seu acervo, né, não pense em você, mas pense em alguém que precise consultar o seu acervo, se ela vai conseguir consultar, se ela vai conseguir entender. Eu dou o exemplo da minha filha de 16, aquela lá do trabalho que mostrei, né? Ela tem hoje 16 anos. E um belo dia ela chegou para mim, já acho que há alguns anos, ela tinha acho que uns 12 anos, e ela me pediu, pai, eu queria uma foto minha do meu aniversário de 8 anos. Foi mais ou menos alguma coisa assim. Nesse dia eu me dei conta que ela tem mais fotos do que eu tenho um ano dela, ela tem mais fotos do que a minha vida toda de fotos de criança, né? Só que eu tenho acesso às minhas fotos, inclusive eu tenho acesso às fotos dos meus pais, às fotos de casamento dos meus pais, porque está tudo em álbum, né? Então é só eu ir lá nos álbuns, eu consigo ver minhas fotos pequenas, as fotos dos meus aniversários, está tudo acessível a mim, porque eu tenho essas fotos nos meus álbuns ali, estão na minha casa, eu posso mostrar e tudo mais. A minha filha, que tem 1 zilhão de fotos, ela não tem acesso às fotos dela, porque essas fotos eu tirei, estão no meu computador, estão na minha nuvem, estão no meu HD externo, tenho 3 backups dele, mas a minha filha não tem acesso. Se ela quiser uma foto dela, do aniversário dela de 8 anos, ela tem que pedir para mim. Nesse dia eu falei, pô, né? Eu falei, meu acervo de fotos não está acessível para ninguém, né? Se acontecer alguma coisa comigo, minha filha não vai ter foto da infância dela. Aí eu criei, né? Eu pensei nisso, aí eu criei uma nuvem com todas as fotos dela, liberei o acesso para ela, agora ela tem acesso às fotos dela. Mas até então eu não tinha pensado nisso. Então, essa bola eu levanto para vocês, né? O acervo de vocês, se está acessível, né? Se alguém entrar aí e quiser procurar um trabalho, vai poder acessar. O acervo não necessariamente precisa ser analógico, vocês já podem digitalizar esse trabalho para ficar acessível, para vocês terem acesso. Você vender um quadro, né, quiser lembrar dele, né, pode estar, você pode ter pelo menos a parte digital dele. Às vezes a gente tem uma variedade de trabalhos de em diferentes formatos e coisas, então é difícil guardar, então tem que pensar nessas variedades, nessas combinações. Você tem um trabalho com flor colada, como é que você vai guardar um trabalho com flor colada? Então tem que pensar em todas essas situações. Então, isso faz parte também de comercializar, porque um acervo bem guardado, né, ele valoriza. Assim, a gente tem que se pensar no nossa, né, se a gente quer se tornar um artista e quer, né, isso lá na frente vai valer. É, E aí, pensando nisso, né, quem quer trabalhar com reproduções, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade da impressão digital, da reprodução de aquarela, né? Eu peguei o exemplo da aquarela ou de reprodução de outros tipos de obra de arte, que é o giclê. E aí a gente tem os profissionais de impressão fine art que são, hoje em dia tem todo um fluxo de trabalho que conseguem trazer né, com os papéis ali a com a mesma qualidade, consegue trazer ali, praticamente colocar um original e uma impressão na sua frente que vai ser difícil de saber qual que é qual, né? Eu imprimi agora, pela primeira vez eu usei a Fine Art. Eu imprimi Aham, as obras do Dario Calo, que ele vai dar amanhã palestra não, oficina para a gente, aham, digitalmente, para colocar na nossa exposição. Ele mandou digital, eu imprimi Fine Art. Aí tinha ah, pessoas hoje dizendo a mim que achava que era aquarela original, olha só. mas era uma. A Hahnemühle, ela foi a primeira, né, a desenvolver os papéis.
de aquarela para impressão, justamente porque os artistas começaram a querer fazer isso, e aí eles desenvolveram, foram a pioneira em desenvolver esses papéis para reprodução. E aí hoje já tem outras marcas, tudo mais, mas lá atrás eles foram os pioneiros nisso. E aí os impressores hoje conseguem com muita fidelidade trabalhar, né? Primeiro digitalizar esse trabalho, depois trabalhar a parte de cores, né? A fazer o gerenciamento de cor para depois imprimir isso aí e com o papel adequado e fica realmente incrível. E aí você consegue, às vezes, né? Eu não quero vender o original, ou o original vai ser a um tal preço, mas eu quero comercializar num nível mais acessível. Aí você pode fazer tiragens, né? Aí quanto maior a tiragem, vai cair o valor, quanto menor a tiragem, maior o valor. E aí você pode fazer tiragens acessíveis ali, ou tiragens assinadas em quantidades, e fica uma coisa bem legal. E você tem ali uma gama bem legal de papéis, você tem umas possibilidades bem bacanas. Um impressor fine art, eu brinco que é como se fosse um médico, assim, você encontra o seu e ele vai te ali com você ajustando tudo, vai ao seu lado, vai te recomendar o papel. E aí você vai, quando você tiver ali certeza, ele vai ser um cara que vai estar sempre do seu lado ali te ajudando nisso, assim. Então, hoje em dia a gente tem impressor fine art aí no Brasil todo, não necessariamente precisa ser do seu local, porque eles atendem aí em vários. Eu vejo aí obra indo de um lugar para outro, tem Bahia indo para o sul, sul indo para Bahia, acho até engraçado assim que as obras vão passeando aí para cima e para baixo. Tem um comentário e duas perguntas. Eu acho que a gente Opa, manda bala. vai as últimas, tá? Por causa do horário. O horário, isso. Eu tenho só É, mais dois slides. o comentário é de Beto Cândido, não sei se você conhece, ele é um paulista que é aquarelista também. Aham. E fala que está muito boa a palestra, só Ah, que para. legal. E outra Boa. pergunta de Fernando e de Jeane. Fernando pergunta o que gera pontos amarelados no papel. Eu acho que tem várias possibilidades. O E que, a o que, outra o que gera o quê? O que gera o era quê? pontos amarelados no papel. Uhum. E a outra pergunta é como guardar obras que não estão em molduras, de Jeane Azevedo. Ó, o que gera pontos amarelados em papel podem ser várias coisas. Aí precisa fazer uma análise, porque vai Isso. depender de como o papel está guardado, vai depender, né, de como o papel está armazenado ou de como ele está exposto. Depende muito. Tem alguns fatores ali que podem causar esses amarelamentos. Uhum. Depende do tipo de papel também. Geralmente o amarelamento às vezes é causado pela lignina, que é a parte da madeira ali, da celulose da madeira, que causa isso. Às vezes é uma reação química mesmo, por algum motivo. Então, assim, sem ver, sem saber a história toda, é difícil de saber, mas dá para ter algumas ideias, mas aí precisaria ver e entender. Para guardar um trabalho, eu brinco que geralmente é papel para guardar papel. E aí tem os papéis adequados para isso, né? São os papéis com livres de ácido, papéis de pH neutro, tem que ter essas características, tá? Livres de ácido, pH neutro, livres de lignina, tá? E com reserva de carbonato de cálcio. São um papel com essas Esses características. papéis com essa característica, eles podem conservar a sua obra. É isso? Isso. Aí você pode fazer um envelope, pode fazer uma pasta, pode fazer, né, alguma coisa, uma dobragem ali e guardar o seu trabalho. Isso se for para longa permanência, guardar isso numa caixa. E tem caixas de microondulado livres de ácido. Eu tenho alguns materiais, eu até comercializo no
no meu site, na minha empresa. Eu desenvolvo embalagens para acervos, então também é algo que depois a gente pode conversar, mostrar, eu posso sugerir ideias, não necessariamente precisa comprar comigo, pode desenvolver, você pode comprar materiais e fazer, eu ajudo. Esse é, como eu falei, esse é o meu propósito, né, meu e da minha empresa, então eu sempre gosto de ajudar, vai ser um prazer, pode me mandar mensagem no Instagram, no meu e-mail, no meu WhatsApp, tem tudo lá no meu site que é peixeseco.com.br. A empresa tem esse nome porque meu sobrenome é Piratininga, que em Tupi-Guarani é Peixe Seco, tá? Por isso que tem esse nome maluco aí. Eu sempre tive essa curiosidade e nunca tive a oportunidade de perguntar. Agora você respondeu. Piratininga é peixe seco, né? Pira é peixe, piratininga, pirassununga, piracema, pirarucu, né? Tem um monte de piras aí. E tininga é seco, por isso que tem caatinga, eu não sei mais o que tem com tinga ou tininga, mas tinga é seco, por isso tem caatinga. E aí piratininga é peixe seco, e aí por isso que minha empresa chama peixe seco, e eu sempre tenho que explicar, porque todo mundo acha muito louco que uma empresa, né, de material artístico, de conservação e montagem de árvores chama Peixe Peixe Seco. seco. Aí, por último, falando aí de acervos, né? Então, sempre pensem que os acervos eles estão vivos, então vocês têm que higienizar, digitalizar, catalogar, fazer backup, embalar, controlar e desembalar, descartar, higienizar, digitalizar, fica, né? Porque você vai produzindo, vai produzindo, vai produzindo e seu acervo está vivo, crescendo, produzam, comercializem, exponham, protejam, que vocês têm tudo para crescer, se desenvolver. Eu espero que ver muitas exposições, espero poder ter ajudado vocês aqui. E por último, deixo aqui a minha mensagem e os meus contatos também aí para vocês. Aplausos. Tenho certeza que os outros também estão aplaudindo nas suas casas. Todos estão falando muito bem no chat e aplaudindo sim, tá? Estão colocando isso aqui no chat. Ah, que legal. Agora eu quero agradecer mais uma vez e dizer que Hum, você foi nosso parceiro, né? Porque você veio aqui como voluntário. Eu falei uhum. para você que a gente estava com poucos recursos, na mesma hora você disse, tudo bem. Sim, sim, Esse sim. encontro esse ano a gente fez muito assim, com parcerias, porque eu sou uma pessoa que não desiste fácil, porque senão eu teria desistido desse ano, porque os recursos estavam muito escassos, né? Uhum. A gente passou um governo muito cruel com a cultura, né? E a gente está com a universidade muito quebrada. Ainda está começando a se recuperar, né? Porque os últimos 6 anos antes desse nosso governo de agora foi muito cruel para a gente, né? Aí a gente está assim, quase sem ar para respirar. Mas eu disse, eu não vou desistir. Eu sou cara de pau para pedir para os que eu já conheço Sim, ajuda. fez Então, bem, fez bem. então foi isso que eu fiz e agradeço muito por você ter sido tão assim, sem nem pensar. Você disse, sim, eu faço, né? Uhum. Eu acho que é muito enriquecedor a gente ter essa parte no evento também, porque é muito legal você passar o dia pintando na beira da praia. Mas é muito importante a gente ouvir o que você falou aqui hoje, né? E começar a pensar. Eu mesma já comecei a pensar nessa questão da sua filha, das fotos. Putz, eu tenho milhares de fotos, não só das minhas obras, mas como da minha filha também, né? Uhum. Que está no HD externo. Se aquele HD não funcionar mais, eu vou perder tudo. Sabe? É, o pessoal de TI fala, né? Backup, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Aham, pois E eles, é, e eles não podem estar no mesmo lugar, porque se você tiver com eles no mesmo lugar, também é um problema, né? sim, Então eles sim. têm que estar em lugares diferentes. Tem mais algumas pessoas aqui falando. Miriam Lima, que por acaso é minha irmã, muito obrigada pelas ótimas orientações. Bettina Rupp, que é outra professora aqui da UFRN, foi ótimo, muito obrigada.
Foi ótimo, ótima palestra, Rio da Chacon, Doroteia, Piratininga, É amei. minha mãe, essa é minha mãe, essa não vale. Muito obrigada. É sua mãe mesmo? É, Doroteia é minha mãe, eu Ah, mandei que o link para ela. legal. Enfim, todo mundo aplaudindo aqui. Muito obrigada, Nicolau, mais uma vez. Assim, e como você fez isso 0800, como o pessoal disse, né, para gente essa palestra, eu resolvi liberar para todo mundo ver, porque não fazia sentido, Ah, tá? legal. Essa palestra está no YouTube do Guap, vai estar no YouTube do Guap, livre para todo mundo. E eu já avisei desde hoje que era livre para todo mundo, mesmo quem não Uhum. estava no evento. Ah, que legal. Fico Uhum. feliz. Que bom, E que a Peixe Seco tenha muitos, muitos anos de vida e muito sucesso. com certeza. Obrigado pelo convite e sempre pode contar comigo, vai ser sempre um prazer. Obrigada, Nicolau, e boa noite, gente. E amanhã o evento continua. A gente vai ter o dia inteiro lá na universidade. Vai ser também de forma remota, porque estava muito difícil trazer alguém do Peru. E aí a gente vai fazer amanhã lá no auditório da universidade, uma transmissão, e a gente aqui junto pintando e o Dari e o Calo lá, respondendo ao vivo. Ah, que legal. Sucesso aí para vocês. Obrigada, Nicolau. Uma Boa ótima noite. noite.